A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável pelo setor pastor Daniel Valdir, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lucilene. Nós temos aqui também como superintendentes da Escola Bíblica Dominical o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei comentando com vocês aqui a lição de número 9, o Ministério de Pastor, que é exatamente a lição de número 9. E o texto áureo está em João capítulo 10, do versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como está aqui em João capítulo 10 e do verso 11. Muito bem. E aí, meus queridos, nós vamos observar aqui em todos esses contextos de todos os demais dons ministeriais. Certamente o dom de pastor é o mais difícil de ser exercido e ao mesmo tempo também é o mais desejado por aqueles que almejam exercer o ministério do Senhor Cristo Jesus. Em todos os tempos, a função pastoral ela foi complexa e diante das forças contrárias ao rebanho espiritual, constituído também de salvos em Cristo, sem dúvida alguma, nos dias presentes, em pleno século XXI, ser pastor não é uma missão fácil, não é bastantes os recursos existentes dos seres humanos técnicos também a fazer. Os primeiros pastores do Novo Testamento e em geral pagaram com as suas vidas pelo fato de eles representarem a igreja de Cristo Jesus. E as forças infernais, usando os sistemas religiosos, políticos, econômicos, sociais, investiram pesadamente contra os que foram levados como líderes dos primórdios da igreja. Então Tiago, Pedro, foi preso com os mesmos destinos, para ser morto num espetáculo macabro que agradaria os inimigos do Evangelho de Cristo, mas foi poderosamente liberto do cárcere por intervenção direta de Deus, que enviou seu anjo para salvá-los da morte proclamada e continuar também a sua missão, como a gente observa aqui em Atos capítulo 12, do versículo 11. Eles foram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, beleza, da igreja. Então, em seus primeiros dias, então após a ascensão de Cristo Jesus, Pedro e João, ele foi presos por terem sido instrumento de Deus para a cura de um coxo de nascença, posto à porta do templo, e foram libertos para proclamar o evangelho do Senhor Jesus, como a gente observa aqui em Atos capítulo 3. De modo geral, queridos irmãos, segundo a tradição e a história da igreja, somente João, o evangelista, teve morte natural, alcançando então a extrema velhice após passar por sofrimentos atrozes, e os demais apóstolos de Jesus tiveram morte trágica nas mãos dos sanguinários inimigos da fé. Nos primeiros séculos, a perseguição aos servos de Deus foi cruel. As perseguições só cessaram quando Constantino, em 272, 337, na década de Cristo, o imperador de Roma, tornou-se um cristão. E seguiu-se uma era de crescimento numérico do cristianismo, embora nem sempre acompanhado de autenticidade genuína do testemunho cristão. A mistura entre a igreja e o Estado trouxe enormes prejuízos à ortodoxia neotestamentária. Os regimes destinados a editoriais do nazismo, do fascismo e do comunismo sempre procuravam destruir o cristianismo das igrejas cristãs, ciente de que, mortos os líderes, os fiéis vão ser sempre dispersos, né? Ou sejam dispersos, ou abandonaria a sua fé. Mas eles comentaram
um grande engano. Quanto mais os cristãos foram mortos, mais o seu sangue serviu para regar a sementeira do Evangelho. Então, Jesus disse que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a sua igreja, como está em Mateus capítulo 16 e verso 18. Líderes cristãos foram presos, torturados e mortos, mas a igreja do Senhor Jesus segue a sua marcha triunfal em direção ao seu destino, que é chegar aos céus e reinar com ele sob as tribos de Israel, como está em Mateus capítulo 19, do versículo 28. E sobre as nações também, como está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Nos dias atuais, ser pastor não é absolutamente uma tarefa fácil para quem deseja exercer o ministério com fidelidade, sacrifícios, as posições eternas e internas muitas vezes perturbam as atividades do pastor. E dessa forma, o dom ministerial de pastor precisa muito da graça e também da unção de Deus para pelos seus detentores não fracassarem espiritual e emocional e fisicamente. Necessita muitas orações e compreensão de apoio e do amor dos crentes em Cristo Jesus. Beleza, queridos irmãos? Muito bem. Então nós vamos aqui entrar aqui comentando aqui, eu quero comentar aqui rapidamente aqui o tópico por tópico, Jesus ou sumo pastor, que é o tópico número 1. Beleza? Beleza. Dentro do tópico número aqui, Jesus é o pastor supremo. Beleza. Isso é fato. Jesus é o pastor que conhece as suas ovelhas. Muito bem. O pastor da vida pelas ovelhas. Então, o escritor aos Hebreus, ele denomina Jesus como o grande pastor das ovelhas. Eu quero citar várias referências bíblicas, mas não vou ler, porque tomarei muito tempo nessa aula, que será muito resumida. Se eu for ler todas as referências bíblicas, eu tomarei muito tempo. Então vocês poderão anotar e pesquisar essas referências bíblicas, que vai ajudar muito vocês. Como está em Hebreus capítulo 13, versículo 20, só ele merece a qualificação de grande no seu nascimento marcado pela humildade e despojando-se da sua glória. Jesus foi chamado de grande na mensagem do anjo que é a Laria, como está aqui em Lucas capítulo 1, versículo 32. Nenhum pastor nas igrejas locais deve aceitar o título de o grande, pois só Cristo Jesus merece. Ele é o grande em todos os aspectos que possam considerar em relação à sua pessoa. Podemos também refletir, queridos irmãos, sobre o porquê ele é chamado grande. Primeiramente, porque ele é Deus. Todos os fundadores das religiões, eles pereceram e os seus restos mortais jazem sobre as suas tumbas frias. Em seus túmulos consta a inscrição ali jaz fulano ou ciclano. No túmulo de Cristo há uma inscrição diferente e gloriosa, que é uma palavra hebraica juntamente com aramaica, e que está escrito Jaz Res Rifos, que ele não está mais ali, mas que ele já ressuscitou. Como está em Mateus capítulo 28, do versículo 6, como em Marcos capítulo 16, do versículo 6. Se Jesus houvesse sido um homem comum, mortal, já seria no túmulo como Buda, Maomé, Allan Kardec e outros fundadores de religiões ou de seitas. Mas Jesus é Deus, como tal, venceu todos os pastores e todos os seus poderes cósmicos, espirituais, humanos e físicos. E por fim, ele foi vitorioso, ele venceu a morte. Então ele é a porta das ovelhas. Em segundo lugar, Jesus ele é o grande pastor das ovelhas. Por quê? Porque ele é a porta das ovelhas. Como está em João capítulo 10, versículo 7. Em termos espirituais, as ovelhas ou salvos em Cristo só pode chegar aos céus na presença de Deus através de Cristo.
e de seus ensinos e de seu exemplo marcante que deixou para todos os pastores e crentes de todas as idades. Ele disse que era o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas e as conhecem pelo nome. Como está em João, capítulo 10, do versículo 11 ao verso 14. Para entrar aqui no seu redil, o pecador ele tem que arrepender-se, crer em sua palavra e segui-lo. Como está em João, capítulo 10 e versículo 9. Então não pode entrar soltando os muros. Os adversários, eles são ladrão e salteador. Por quê? Porque ele não entra pela porta das ovelhas. Ele é somente nele que dá acesso ao homem à presença de Deus. Somente em Cristo Jesus que podemos ter acesso a ele. Ele é o único mediador. Jesus é ao mesmo tempo a porta e o caminho, a verdade e a vida. E declarou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Como está em João capítulo 14, versículo 6. Muito bem. Então, queridos, foi na qualidade de grande pastor que Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. E por este ato também estabeleceu para sempre as suas reivindicações como o pastor do seu povo. E é igualmente a essa reivindicação que garante que ele não perderá a qualquer um dos seus, mas antes os ressuscitariam nos últimos dias. Como está em João, capítulo 15. Beleza? O Deus de paz significa que o Deus salva e dá a bem-aventurança. Como a gente observa aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 11. A paz deve ser entendida no sentido pleno do antigo, em todos os aspectos. Então, o de prosperidade segura, obtida pelo triunfo messiânico sobre os poderes hostis da maldade. A gente vai comparar aqui com Hebreus 2, do versículo 14 e capítulo 7, do versículo 2. Mas ver as palavras do próprio Cristo sobre esta questão é um pacto, como está em Marcos, no capítulo 14, e a gente vai ver aqui no verso 24. Então, o Senhor Jesus, ele tornou-se devido ao seu trabalho medianeiro, o grande pastor das ovelhas. Em virtude daquele pacto, ele foi inaugurado por seu sangue. Em virtude do seu sangue é que ele foi levado dentre os mortos como grande pastor e tendo subido até a mão direita do Pai. Muito bem. Então ele ressuscitou para nossa justificação, e o seu poder divino pelo qual ele foi ressuscitado é capaz de fazer toda de que temos necessidade. Então o título dado a Cristo é o nosso Senhor Jesus, como nosso soberano, o nosso Salvador, o grande pastor das ovelhas, prometido em Isaías capítulo 40, do verso 11, declara que, pois ele mesmo que ele, ou seja, ele é, como em João 10, 14 e 15, os ministros são co-pastores, Cristo é o grande pastor. Isto denota o seu grande interesse pelo seu povo. Eles são rebanho do seu pastoreio, o seu cuidado, preocupação só por eles, e a forma e o método em que Deus se reconcilia e em Cristo ressuscita dos mortos pelo sangue do concerto eterno. Então, o sangue de Cristo satisfez a justiça divina, assim gerou a libertação de Cristo da prisão da morte, como tendo pago a nossa dívida, e de acordo com o concerto, de acordo com o acordo eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse sangue é a exceção, o selo do concerto eterno entre Deus e o seu povo. Muito bem. Então, quando a gente vai observar aqui, querido, sobre os aspectos, eu já comentei aqui sobre o pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas. Muito bem. Ele diz: eu sou o bom pastor.
Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. João 10:14. Jesus cuida dos seus servos como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Ele não vê apenas o rebanho, a igreja, como é predestinada coletivamente para a salvação, como está em João capítulo 1, versículos 5 e 11. Ele vê cada um dos seus servos, sabe o nome de cada um, e ainda que seja milhões e milhões em todo o mundo, ao longo da história, ele sabe o que cada um pensa ou diz. Como a gente observa aqui em Salmos, de número 139, do verso 1 ao 4. As ovelhas do Senhor Jesus o conhecem no relacionamento espiritual entre o crente e o Senhor Jesus, através da comunhão constante. O servo de Deus, ele não se engana com a voz do seu pastor, tá bom? Então em João capítulo 10, verso 14 e 15, da mesma forma que o pastor chama as suas ovelhas e ela segue somente a ele, assim Jesus conhece os seus, ou seja, os seus seguidores, assim Cristo, ele conhece o seu povo, conhece os seus seguidores como Messias, e eles o amam e confiam nele. Então, queridos irmãos, tal conhecimento e confiança de Jesus e de seus seguidores é comparado ao relacionamento entre Jesus e o Pai. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E Jesus chegou a esse ponto que ele é o bom pastor e que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, primeiramente, só existe uma entrada verdadeira para o curral. Aquela que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe pelo outra parte, é o que? É simplesmente ladrão e salteador. Então, no primeiro aspecto, o motivo de um modo da abordagem do rebanho que marca a diferença entre o ladrão e o pastor. O pecado e os seus agentes querem enganar e destruir. Então, ao passo que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Em segundo lugar, existe um bom pastor que entra no aprisco pela porta. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Queridos, a palavra pastor é anartos, anartos no grego. A palavra pastor é anartos em grego e, consequentemente, fica-se uma fixação do caráter como algo distinto da pessoa. Então, o pastor não é um exemplo da parábola, ele é o exemplo e é sob a sua descrição do seu comportamento que se apoia na narrativa para que a atenção dos leitores possa se concentrar a ele. Então, não somente as ovelhas são as suas próprias ovelhas, não apenas ele tem toda a autoridade para aproximar-se delas, como também ela chama pelos nomes. Ela não só simplesmente ouve a sua voz, mas ele a traz para fora. Quando faz sair todas as suas ovelhas, ele vai diante delas e elas o simplesmente seguem. Interessante isso. Então, ele é o criador de toda a sociedade e aqueles que crêem nele. Este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome. As suas ovelhas atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. E as ovelhas simplesmente o seguem, porque conhecem a sua voz. A menção do porteiro ou guarda do portão é incidental na história, mas uma coisa importante existe um relacionamento entre o pastor e as ovelhas que se baseiam-se na natureza do pastor. A sua voz, o seu conhecimento das ovelhas, a sua liderança, as suas orientações. Nessas palavras devem ser significadas muitos para um homem que tinha sido curado na sua cegueira e que fora excomungado da sua sinagoga, expulso da sua família, e agora ele era um membro
da nova ordem, sociedade, um seguidor do bom pastor. A palavra usada para tirar para fora é a maneira traduzida como expulsar. E assim realmente ser expulso do ponto de vista de Deus é ser chamado para fora. Assim é eclésia. Os chamados para fora é igreja, que é a nova sociedade espiritual. Aqueles que pertencem a essa nova ordem, que é a igreja, são ou seja, são submissos à única voz, porque conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Existe uma gloriosa exclusividade ao ser um membro do rebanho de Cristo. Existe somente uma voz, um caminho, uma vontade, um caminho que se importa. Em uma época de muita vida excessivamente complexa, um caminho que vai para a paz de espírito, ou seja, com o enfoque dos propósitos corretos e o comprometimento significativo encontrado quando reconhecendo somente a sua voz. E esta audição coletiva é uma proteção não somente contra a ortodoxia, mas também contra a desintegração da personalidade. Muito bem. Então, eu sou o bom pastor, como está em João capítulo 10, verso 16. Então, o bom pastor, ele é uma designação singular, pois se enfatiza que a disposição do pastor é morrer pelas suas ovelhas. Muito bem. Então, o mercenário, que Jesus se refere, os líderes religiosos de Israel, cuida das ovelhas apenas com um ponto lucrativo. Mas o bom pastor, que valoriza cada uma das ovelhas, dará vida por elas. Na verdade, visto no andar da vida que a bondade do pastor é estabelecida. Parece tolo pensar em um homem disposto a morrer por meros animais, por maior que seja a sua afeição por eles. Há uma distância muito maior entre Deus e os seres humanos entre humanos do que entre seres humanos e ovelhas. A maravilhosa bondade de Deus é plenamente demonstrada nesta maravilha. Jesus nos amou o suficiente para dar a sua vida por nós. Se alguma vez você se sentiu como ovelha perdida, somente amedrontado em um mundo sóbrio e hostil, lembre-se do pão do bom pastor. Você pode saber que ele o ama porque ele deu a sua vida por você. Aquele que amou tanto nunca irá abandoná-lo. Em Jesus você nunca está só. Somente nele. Cristo, ele é sempre maior. Muito bem. Quando o bom pastor dá vida pelas ovelhas, queridos, na vida pastoril, nos campos, os pastores cuidam das ovelhas para obter delas o sustento para suas vidas. Elas não morrem, eles não morrem pelas ovelhas, mas Jesus, o bom pastor, ele deu a sua vida pelo que nele creem. Como está em João capítulo 10, versículo 1 ao 15. Na sua morte, aparentemente, o seu rebanho estaria destinado a ficar sem pastor. Mas, contrariando a lógica humana, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi vitorioso sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo e sobre todos os pastores do universo. Ele proclamou os discípulos a sua onipotência e é-me dado todo o poder nos céus e na terra, como está em Mateus capítulo 28, do versículo 18. Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, isso é fato. Muito bem, entrando aqui no tópico de número 2, quero falar aqui sobre o ministério, a característica do verdadeiro pastor. Então, primeiro,
um caráter íntegro. Quero falar aqui sobre o caráter íntegro, tá bom? Neste tópico, enfatizando aqui sobre as características do verdadeiro pastor no sentido humano, daquilo que tem um chamado de Deus para um guia de porte do rebanho do sumo pastor. E é o que, continuando aqui, queridos irmãos, então eles cuidam da necessidade espiritual, também são chamados de presbíteros, como está em Atos capítulo 20, versículo 17, como está em Tito capítulo 1, versículo 5, e bispos ou supervisores, como está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 e 1, e como está em Tito capítulo 1, versículo 7. O pastor de uma igreja deve espelhar-se nas características do sumo pastor, como a gente observa aqui em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 4, e deve possuir qualificações que o credencia para tão importante tarefa ou missão. Então o pastor verdadeiro é dado por Deus à igreja. Ele não dá a igreja ao pastor, mas como está em Efésios capítulo 4, versículo 11, mas a igreja, mesmo no sentido local, não pertence ao pastor. O pastor deve ser um servo da igreja local e não o seu mandatário ou proprietário. A seguir alguma dessas qualificações, conforme em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7, como está em Tito capítulo 1, do versículo 8, relativa-se aos bispos, que é sinônimo de pastor. Ou seja, a irrepreensibilidade refere-se à vida de integridade, de que não tem de que se envergonhar ou causar escândalo. Por quê? Porque dentro do propósito como vida conjugal, ajustada, marido, mulher, note-se que é prioridade ao cuidado com a vida conjugal. No Novo Testamento não é prevista tolerância como bigamia ou poligamia. A regra é monogamia, como plano original de Deus para o matrimônio do pastor como uma esposa deve ser um exemplo para os demais. Então, esposas, igrejas são que tem que ajudar, como está em Efésios capítulo 5, do versículo 25. Vigilante, o pastor ele é o guarda do rebanho e deve estar atento ao que se passa ao seu redor, vigiando primeiro em sua vida pessoal e ministerial, como a gente observa aqui em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 16. Muito bem. Queridos, então aqui a missão do pastor e o significado de pastor. Então a palavra pastor vem do latim, pastor, que é no latim, que é pastor, que significado da palavra pastor vem do latim. Pastor, aquele que guarda suas ovelhas, aquele que cuida das ovelhas. A língua original do Novo Testamento é pastor, no grego é poine, Então, de acordo com o vaine, é aquele que cuida do rebanho, não meramente aquele que os alimenta, e é usado metaforicamente acerca dos pastores cristãos. Então, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Em termos ministeriais, o pastor é aquele que tem esse dom ministerial e é encarregado de cuidar da vida espiritual dos que a congregação local. Pastor é um termo de cuidado, de zelo e de ternura para com as ovelhas. Então a missão do pastor, a principal missão do pastor é cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas de quem? De Cristo, que são confiadas. E a ele cabe apacentar, que no grego é poimanor, que é as ovelhas quando Jesus se alimenta espiritual através do ensino fundamental da doutrina da palavra de Deus. Beleza? No Salmo 23, Davi mostra o cuidado do pastor e ele leva as ovelhas a deitar-se em verdes pastos. Então o pastor fiel, ele leva
a igreja alimentada do alimento sadio. Ele protege a ovelha. Queridos, eu vou resumir aqui, fazer uma rápida conclusão, dizendo para vocês que muitas pessoas querem ser pastor, mas nem todos têm o dom de pastor. Alguns foram empurrados com a barriga, e alguns que estão lá embaixo têm um chamado de pastor. Que Deus venha iluminar a mente do ministério, para que realmente venha fortalecer essa força, né? E realmente colocar homens que têm chamada de Deus na frente do rebanho do povo de Deus. Fico com essa aula muito resumida, mas vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.